Feliz sábado. É motivo de muita alegria, né, estarmos aqui mais uma vez na casa de Deus. Mais uma vez eu fico muito feliz com essa oportunidade de estar com vocês mais uma vez, pelo convite, né, do irmão Carmo, também da igreja, de estar aqui com vocês, para abrir a palavra de Deus com vocês nessa manhã. Se vocês me permitem, eu vou descer aqui para ficar mais fácil, se os irmãos quiserem me acompanhar. Queria agradecer a Amanda também pela linda mensagem, né? Ela cantou sobre os momentos, né, de Jesus aqui nessa terra, né? Os seus últimos momentos, né? E ela deixa bem claro na música, né, que não foi fácil, né? Nós sabemos que o caminho de Cristo até o Calvário foi um caminho muito difícil de ser percorrido. E como ela diz na música, né, se não fosse por amor, né, jamais Cristo teria perseguido, né, e trilhado esse caminho por nós. Então eu fico muito feliz, né, porque mais um dia estamos aqui na casa de Deus e graças ao amor, né, e a oportunidade que Deus deu a cada um de nós ao dar a vida por nós, que nós estamos aqui hoje com a esperança de um dia, né, aguardar Cristo voltar e juntamente com Ele as pessoas que infelizmente, né, não estão mais aqui conosco, nos levantar e poder subir aos céus juntamente com Cristo. Apocalipse 14, verso 12, diz que irou-se o dragão contra a mulher. Então, Satanás está irado contra a mulher, né? E foi fazer guerra contra o remanescente, o restante, ou seja, contra a igreja adventista do sétimo dia. Porque diz lá, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Nós sabemos que nos últimos dias, Satanás, ele está irado contra uma igreja. E essa igreja é chamada de remanescente. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ou o testemunho de Jesus. E a Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, né, nós vemos hoje nos noticiários, né, uma guerra anunciada. Né, e muitas pessoas hoje preocupadas, né, com até onde essa guerra vai, né, e quais as consequências que essa guerra pode trazer, né, além das mortes, né, também como isso irá afetar o mundo. Mas eu digo a vocês nessa manhã que a principal guerra não é aquela que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. A principal guerra está acontecendo hoje, de Satanás contra a igreja adventista. Porque é essa igreja que guarda os mandamentos de Deus. É essa igreja que tem o testemunho de Jesus. Portanto, né, nós frequentarmos a igreja no nosso dia a dia, né, ou no sábado, e acharmos que tudo está bem, e não levarmos em conta que estamos travando uma guerra, porque a Bíblia relata isso dessa forma, é a mesma coisa que nós entrarmos numa guerra, né, sem armadura, sem um capacete. A chance que nós temos é de sermos derrotados de forma muito fácil, né? Então, a Bíblia deixa claro que nós estamos trilhando um caminho onde estamos passando no meio de uma guerra. E o nosso pior inimigo é Satanás, né? E nós devemos ter ciência disso todos os dias que nós nos levantarmos, né? Todos os dias que nós viemos para a igreja, todos os dias que temos, né, a oportunidade de termos a nossa consciência clara e pensante, saber que nós estamos no meio de uma guerra. A mensagem que eu escolhi nessa manhã fala sobre viajando pelo caminho estreito. A Bíblia deixa muito claro que o caminho do cristão não é o caminho fácil, não é o caminho mais largo, mas diz que o caminho do cristão é o caminho estreito. Nós sabemos que todos aqueles que decidiram seguir o caminho de Jesus foram as pessoas que também sofreram as maiores perdas, sofreram os maiores entraves, né, as maiores guerras, mas no final todos eles permaneceram em pé e foram vitoriosos. Por mais que muitos deles perderam a vida, né, nessa terra, mas a coroa da vida eterna espera por cada um deles. Então nós temos a ciência que esse caminho não é um caminho fácil, não é o caminho mais, talvez, mais prazeroso de ser trilhado. Mas esse é o caminho, segundo a Bíblia, que conduz à salvação. E esse caminho nós encontramos aqui, né, na igreja adventista, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu quero deixar bem claro isso e gostaria de frisar isso para que todos tenham a certeza, né, que nós
pertencemos à igreja verdadeira, que essa igreja que Deus escolheu para cumprir a missão que Deus deixou nessa terra. Todas as outras igrejas, né, apesar de não ser, né, não ser encontradas ali neste verso, mas dentro dessas outras igrejas, encontram pessoas que também são filhas de Deus. Encontram-se pessoas também ali que Jesus deu a vida por todas elas. E a nossa função e a nossa missão é levar essa mensagem a essas pessoas. E clamar, né, aquela mensagem, sair dela, povo meu. Porque essa é a mensagem que Deus deu para a igreja adventista. Não para se unir, né, e congregar com elas e outras igrejas, mas para dar a mensagem de que eles devem sair de lá e seguir o caminho que Deus tem para essa igreja. E esse caminho, ele foi escrito, vocês podem encontrar depois que vocês quiserem ler com calma na casa de vocês. Está no livro Vida e Ensinos, a partir da página 179. Ellen White teve uma visão, né? E nessa visão ela vem contando como será trilhado os últimos momentos da igreja de Deus, né? Até o momento de encontrar com Cristo no céu. Ela relata como será esse caminho, né? E como o povo de Deus alcançará a vitória ao passar por esse caminho. Então, se vocês quiserem anotar, né? Está lá no livro Vida e Ensinos, a partir da página 179. E lá o tema é Viajando pelo Caminho Estreito. Então, nós vemos ali naquela imagem, né, que realmente o caminho é um caminho não fácil, não é um caminho prazeroso. Mas nós veremos aqui qual foi o final desse povo que resolveu trilhar esse caminho até o final. Eu não sei quantas pessoas aqui se lembram, mas eu me lembro que, como já sou uma pessoa, posso considerar antiga, né, já tenho mais de 40 anos, que sempre que a gente entrava na casa de um adventista, ou na casa de alguma pessoa evangélica, independente da igreja que ela frequentasse, era muito comum nós encontrarmos esse quadro na parede dessas pessoas. Algumas casas tinham, eu lembro na casa da tia Neide, tinha um quadro lá de Noé, né, os animais entrando na arca. Eu lembro quando eu vim na igreja, tinha um quadro aqui de Jesus, né, segurando um cajado e os 10 mandamentos. Esse era um dos quadros que a gente encontrava na casa de pessoas evangélicas, até na casa de pessoas adventistas. E o tema, né, o nome, né, desse quadro chamava assim, Os Dois Caminhos. E eu pesquisei muito, né, para ver a origem desse quadro, quem foi a pessoa que pintou, né, qual foi a sua inspiração. Mas ali na internet eu acabei encontrando várias pessoas, né, dando relatos diferentes. Mas tudo indica que esse quadro foi pintado na Alemanha, né, e aí depois ele foi traduzido e foi pintado para várias línguas, né, porque ele tem algumas escritas ali. E ali ele vem dizendo, ali mostrando a diferença dos dois caminhos, né. Se vocês perceberem aqui, não sei se todos vão conseguir enxergar, mas nós vemos de um lado, né, um caminho mais largo, e do outro lado, um caminho mais estreito, né. E logo ali no início ali do caminho estreito, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, nós temos ali, coincidentemente ou não, bem no início do caminho, a tábua dos 10 mandamentos. Nós acabamos de ler no Apocalipse dizendo que o povo de Deus é caracterizado por quê? Guarda os mandamentos de Deus. E o caminho estreito justamente começa ali com os mandamentos de Deus. Mas são poucas pessoas que entram por esse caminho, né? E ao passo que pelo caminho largo nós vemos ali várias pessoas, né? Pessoas bem vestidas, com seus animais, com crianças. Aqui a gente encontra um salão, nós temos ali um bar, depois nós temos um teatro, e as pessoas vão trilhando por esses caminhos. E ao final do caminho nós vemos ali um fogo, né, destruidor. E pelo caminho estreito nós encontramos ali então a Nova Jerusalém. Não que eu concorde com tudo que está, né, nesse quadro, mas apenas é uma forma de ilustrar, né, o caminho das pessoas que irão seguir o caminho de Deus e o caminho, né, que leva à perdição, que é o caminho de Satanás. Continuando, por que eu usei essa ilustração? Lá em Mateus, no capítulo 7, verso 13 e 14, o que nós encontramos lá? Está bem claro, Jesus diz assim, ó, entrai pela porta estreita. Ou seja, essa é uma ordem, uma ordenança, entrai pela porta estreita. Pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva para onde? Para a perdição.
Então, por isso que eu coloquei aquele quadro, né? Jesus diz, ó, entre pela porta estreita, porque largo é o caminho, né? Largo é a porta, espaçoso é o caminho que leva para onde? Que leva para a perdição. E muitos são os que entram por esse caminho. Onde está a maioria? No caminho estreito ou no caminho largo? O que as pessoas preferem trilhar? Mas Jesus deixa claro, entrem pela porta estreita. E ele diz, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz aonde? Que conduz à vida eterna. E poucos são os que a encontrem. Ou seja, entre os dois caminhos da vida que o ser humano irá perseguir ou irá percorrer, né? A maioria das pessoas irão percorrer o caminho mais largo, o caminho mais fácil, o caminho mais prazeroso, né? Mas o final desse caminho encontrarão o quê? A destruição. Ao passo que pessoas que decidirem seguir a ordenança que Cristo deixou para o povo, para a sua igreja, ele diz, entrai pela porta estreita. Apesar de difícil, espaçoso, apesar de poucas pessoas serem as que irão entrar por essa porta, esse é a porta, esse é o caminho que vai levar as pessoas para a vida eterna. O caminho de Cristo aqui, cantado, né, pela Amanda, não foi fácil. Ela relatou aqui, foi muito difícil, né, entregar, derramar seu sangue, sofrer para dar vida para o ser humano. Nós vemos Daniel, né, foi jogado na cova dos leões, os seus amigos foram jogados na fornalha. Todos os discípulos que seguiram a Jesus tiveram, quase todos, né, mortes trágicas, né? Várias pessoas foram ali perseguidas. Durante a Idade Média, pessoas foram mortas, né? Os nossos pioneiros também sofreram para que essa mensagem chegasse até nós. E cabe a nós seguir esse caminho e termos em mente que, se nós viemos à igreja e frequentamos esse caminho e esperamos, né, que as coisas aconteçam da melhor forma, que tudo vá bem em nossa vida, talvez nós não temos a real consciência de qual é a consequência, né, de trilhar esse caminho. Não espere vida fácil, né, mas espere que Cristo sempre estará do lado das pessoas que decidirem trilhar o caminho que Ele ordenou para a sua igreja. Continuando, assim diz o Senhor, né? E isso foi o que aconteceu, né, com o povo de Israel. E Deus deu uma ordenança, Deus orientou o seu povo, né, o que deveria fazer, né? E qual foi a resposta? Nós vamos ver ali. Então nós encontramos lá em Jeremias capítulo 6, Deus dizendo ao seu povo, e o que ele diz? Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, coloque nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Ou seja, Jesus estava dizendo ao seu povo, olha, perguntai, né, pelas veredas antigas, pelos caminhos que os seus pioneiros trilharam, né? Qual foi o caminho que eles trilharam? Qual foi o caminho que o povo de Deus trilhou até a mensagem chegar até nós? Qual foi o caminho que a igreja adventista seguiu, né, através dos nossos pioneiros, né, para que essa mensagem chegasse aqui da forma que nós temos hoje? Deus disse isso uma vez para o seu povo. Coloque nesse caminho, pergunte qual é a vereda antiga, qual é o melhor caminho. Mas o que o povo de Deus respondeu? Não andaremos nele. O povo de Deus resolveu, né, decidiu não seguir a ordenança de Deus e não trilhar esse caminho. Mais uma vez, Deus disse, também eu pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. O povo de Deus não quis ouvir a voz, né, das pessoas, dos seus pioneiros, não quiseram ouvir a voz, né, dos profetas. Deus falou, ouvi a voz, né? Mas o que o povo respondeu? Nós não escutaremos. Nós vemos que a característica, né, do povo de Deus, assim como o ser humano, né, ele é muito teimoso, né, porque Deus deixa muito claro, olha, faça isso, siga esse caminho, ouça, né, as reprovações, mas muitas vezes o povo não quer ouvir e não quer trilhar esse caminho. Então,
o povo daquela época tomou a sua decisão. E qual foi a consequência? Deus diz: portanto, ouvi vós, nações, informa-te tu, ó congregação que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei o mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão o quê? Atentos às minhas palavras, e fizeram o quê? Rejeitaram a minha lei. Hoje nós vemos, né, o retrato disso que Jesus disse na sociedade que nós estamos vivendo, porque o mundo hoje não quer ouvir as leis de Deus, não quer obedecer os mandamentos de Deus. E qual foi a consequência disso no passado? Deus enviou o que sobre eles? Deus enviou o que? Doenças, pragas, destruição. Novamente, Apocalipse deixa muito claro, né, que as pragas de Deus estão para cair nessa terra. E para que isso aconteça, apenas uma coisa necessita acontecer. Deus irá selar o seu povo. Deus irá separar aqueles que são seus. Ao mesmo tempo em que Satanás estará o quê? Separando aqueles que pertencem a ele. E nesse momento, quando essas pessoas foram separadas, tanto para a vida eterna, quanto para a morte eterna, então as pragas começarão a cair sobre a terra. E então as pessoas que decidiram trilhar o caminho mais largo, sofrerão as consequências que estão descritas lá no livro de Apocalipse. Portanto, né, a advertência que nós temos, que Deus colocou sobre essa igreja, é de alertar as pessoas do que está para acontecer nessa terra. Logo no começo desse ano, nós tivemos a oportunidade, né, de participar aqui, né, de uma vigília, onde nós estivemos estudando, né, algumas pessoas estiveram aqui, sobre os últimos acontecimentos. Nós tivemos a oportunidade de passar a noite toda aqui orando, né, cantando a Deus, né, e estudando sobre os últimos eventos. Pouco tempo se passou e quantas coisas ocorreram, né? Guerras, inundações, enchentes, tempestades de poeira, epidemias, novas doenças aparecendo, né, todos os dias, e as coisas estão acontecendo. E muitas vezes nós estamos tão preocupados em planos de construir novas casas, em fazer uma nova faculdade, em procurar um novo emprego. Não que isso seja errado, mas se isso é o que te move, se isso é o seu principal objetivo na sua vida, infelizmente você está com a sua cabeça ou com o seu pensamento no lugar errado. Porque os sinais, né, nós cantamos aqui, os sinais anunciam que Cristo está às portas e que Ele está voltando. E se nós perdemos de vista que Ele está voltando, se perdemos de vista que estamos vivendo no meio de uma guerra, em que Satanás é o inimigo, e que nós seremos perseguidos por ele, nós estaremos na igreja, mas não estaremos totalmente conscientes daquilo que iremos passar justamente agora nos últimos dias. Continuando, lá em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 168, Ellen White diz: aqueles que tiveram o privilégio de ouvir a verdade, o que deve fazer? Devem dar à trombeta o sonido certo. Se nós tivermos hoje, se nós temos a oportunidade de ouvir essa mensagem e de saber que essas coisas estão ocorrendo, essas coisas que estão acontecendo, realmente é a verdade, devem fazer o quê? Dar à trombeta o sonido certo. Enquanto proclamam a verdade do terceiro anjo. Nós não temos dúvidas que estamos pregando nessa mensagem. Desde que essa mensagem, desde que a Igreja Adventista surgiu, logo ali no início, né, onde começamos com a primeira mensagem angélica, né, quando Cristo ali ele entra, né, ao santuário celestial, no ano de 1844, justamente ali a Igreja também Adventista foi organizada, pregando essa primeira mensagem. E nós, o povo que estará pregando a última mensagem, a mensagem do terceiro anjo, né, inspirada, né, iluminada também pela presença do quarto anjo, que vem como a chuva ceroja, como a presença do Espírito Santo, juntando essa última mensagem no alto clamor, devemos fazer o quê? Devemos levar a mensagem e tocar dentro da igreja, também para todo mundo, o sonido certo, de que Cristo está às portas, e Ele está voltando. Quer alguns queira, quer não, Jesus está voltando. E o plano da nossa igreja,
o plano que Deus deixou para a igreja adventista é de alertar não só os adventistas, mas todas as pessoas que estão vivendo nessa terra sobre a breve volta de Cristo. Portanto, cabe a nós nessa manhã, né, daqui para frente, darmos à trombeta o sonido certo. E Ellen White, então, ela conta como foi, em visão, o caminho que o povo de Deus, né, o povo adventista, irá trilhar nesses últimos dias. Então ela diz: enquanto estive em Battle Creek, em Michigan, em agosto de 1868, sonhei que estava uma grande multidão. Parte daquela assembleia, daquele povo ou daquela igreja, apresentou-se para uma viagem. Então, ela viu um povo se reunindo para seguir uma viagem. Tínhamos carroças abarrotadas. Caminhando nós, a estrada parecia subir. De um lado, havia um profundo precipício, ou um abismo, e de outro, uma muralha, alta, lisa e branca. Então, Ellen White, ela viu a visão do povo de Deus nos últimos dias como que trilhando um caminho que era o quê? Que era uma subida. De um lado do caminho havia um precipício, do outro lado do caminho, uma parede que acompanhava todo o caminho, assim como aquele precipício. Aquela parede era uma parede branca e lisa. E o povo de Deus ali então estava reunido para seguir viagem por esse caminho. Segundo a Bíblia, nós acabamos de ler que o caminho que deve ser o quê? Seguido é o caminho estreito. E Ellen White viu então o povo de Deus, né, se reunindo para essa grande viagem. E o povo de Deus estava fazendo o quê? Pegaram as suas carroças e fizeram o quê? Abarrotaram, encheram suas carroças. Se fosse nos dias de hoje, né? Encheram o carro, talvez colocaria ali uma carretinha atrás, colocaria a geladeira, o fogão, levaria o guarda-roupa, tudo que tivesse para levar. E o povo de Deus, então, feliz, né, reunido ali, começaram, então, a trilhar esse caminho. E ela diz: à medida que avançávamos por esse caminho, a estrada se tornava mais estreita e íngreme. Ou seja, o caminho começou a ficar o quê? Mais apertado e mais o quê? Mais íngreme. E quem aqui já teve a oportunidade, né, quando foi desbravador, de subir uma montanha, sabe que não é fácil, né, trilhar um caminho onde você, além de ter um caminho estreito, uma subida. E então, ela diz que em alguns lugares parecia tão estreita esse caminho que concluímos não poder mais carregar as carroças carregadas. Ou seja, eles começaram a perseguir, em determinado momento o caminho ficou estreito. E não havia espaço para que essas carroças, com todos esses bens, com todas essas coisas que eles haviam ajuntado, né, durante a vida, pudessem passar por aquele caminho. E o que eles fizeram? Ela diz: desatrelamos os animais para, com parte da bagagem, prosseguir viagem agora a cavalo. Ou seja, como a carroça não podia mais seguir aquele caminho, né, e o povo havia levado tantas coisas que talvez seja desnecessário, o caminho não foi possível trilhar. E o povo falou: como que a gente vai fazer? A carroça não passa, e o povo também não queria abrir mão daquilo que eles tinham ajuntado para levar, então pegaram aquelas coisas, colocaram em mochilas, ajuntaram, colocaram em cima do cavalo e resolveram então seguir o caminho então a cavalo. Perseguindo nós o caminho, continuava ainda a estreitar-se. Característica desse caminho: ele, cada vez mais, ele fica o quê? Mais estreito. Ele não se abre. A cada passo, a cada trajeto, a cada milha percorrida, o caminho fica mais alto e mais estreito. Fomos obrigados a andar junto à muralha, para não cair do caminho estreito ao precipício. Lembrando, né, então, que esse caminho, de um lado era uma muralha, do outro lado era um precipício. O caminho foi ficando tão apertado, tão estreito, que as carroças tiveram que ser deixadas. E o caminho continuou a estreitar tanto que eles tiveram agora, né, como de um lado era o precipício, tiveram que andar agora encostando, né, raspando o seu corpo por essa parede, né, e depois no final vocês vão entender o que é essa parede. Então, para quê? Para que não caísse naquele precipício que estava ali ao lado. E o povo continuou seu caminho. A bagagem sobre os cavalos apertavam-se em contra a parede e nos compelia para o precipício. Receávamos cair e ser despedaçados nas rochas.
tornando-se o caminho mais estreito, vimos que não mais seria possível ir em segurança a cavalo. Deixamo-nos, perseguimos a pé, em fileira, ou seja, em fila indiana, um seguindo as pegadas do outro. Ou seja, agora o caminho, então, do povo de Deus fica tão estreito, tão difícil, que eles têm que, então, agora começar a se encostar na parede, né? E o caminho, então, começou agora a ficar perigoso, porque a chance deles caírem ali estava cada vez maior. Eles com as suas bolsas, com as suas mochilas, com seus cavalos percorrendo aquele caminho. O medo de cair agora ficou o quê? Ficou ainda maior, porque o espaço nesse caminho, né, por esse precipício agora estava o quê? Muito pequeno. E a chance de cair era muito grande. Neste ponto, apareceram pequenas cordas que caíam do alto, da alvíssima muralha branca. Ou seja, agora começou, eles perceberam que cordas começaram o quê? A cair do céu, né, ao lado daquela parede branca. E essas foram o quê? Avidamente agarradas por nós. E nos ajudaram a manter o equilíbrio para o caminho. Quando o caminho ficou realmente difícil, estreito, onde os cavalos não poderiam mais perseguir, né, aquele caminho, onde aquelas mochilas, aquelas coisas que estavam carregando, já estavam sendo o quê? Colocando em risco a própria vida deles. Então, do céu, né, ou seja, a salvação apareceu do céu, cordas que caíam perante aquela muralha. E o povo de Deus, então, né, no desespero, no medo, naquela dificuldade, então eles agarraram aquelas cordas, para que pudessem continuar a caminhada durante aquele caminho estreito. Enquanto caminhávamos, a corda prosseguia conosco. O caminho se tornou finalmente tão estreito que concluímos poder viajar com maior segurança sem o calçado. O caminho ficou tão difícil que até os calçados agora estavam atrapalhando a continuar por aquele caminho. E na época de Ellen White, né, os calçados que eles utilizavam era bem diferente daquilo que nós usamos hoje, né? Hoje nós temos tênis para escalada, Nike, Adidas, né, tênis das melhores marcas. Mas naquela época eles usavam sapatos, né, aqueles sapatos grandes, e era difícil. Então ela via que naquele caminho que eles estavam perseguindo, que eles estavam seguindo, aquele calçado estava colocando em risco a sua segurança. E eles decidiram que era melhor perder os calçados, largar as mochilas, largar as carroças, do que voltar para trás, né, e não continuar nesse caminho. Então abriram mão de tudo. E agora começaram o quê? A se despir, arrancaram as suas roupas, arrancaram os seus sapatos, para poder seguir esse caminho estreito. Então, pensamos então naqueles, né, que se não haviam acostumados com privações e dificuldades. Onde estavam esses tais agora? Quando o caminho realmente ficou difícil, e que o povo de Deus teve que começar a abrir mão de tudo aquilo que eles tinham, né? E agora, ter que abrir mão dos próprios calçados, Ellen White pensou, onde estão aqueles irmãos? Onde estão aquelas pessoas, né, que nunca na sua vida se acostumou com situações difíceis? Aquelas pessoas sempre tiveram aquela casinha com ar-condicionado, né? Aquelas pessoas que quando vão acampar reclamam, mas não tem água quente, então não quero, não tem alojamento. Querem sempre do bom, do melhor. Ellen White viu que quando as coisas começaram a piorar, essas pessoas que estavam acostumadas a comer do bom e do melhor, a dormir nas melhores camas, a ter tudo, né, favorável, Ellen White diz, onde estão essas pessoas? A hora que o caminho apertou, onde essas pessoas estavam? Ou seja, esse é um alerta para nós que vivemos os últimos dias. Qual será a consequência das pessoas que decidirem não fazer parte do caminho largo? O que Apocalipse deixa bem claro lá? O que vai acontecer muito em breve? Aqueles que não receberem a marca da besta não poderão fazer o quê? Não poderão comprar, não poderão vender. E como que você vai abastecer o seu carro? Como que você vai poder trocar uma roupa para poder comprar uma roupa talvez ali que esteja na moda? Como que você vai comprar um alimento, sendo que você não poderá comprar e não poderá vender?
Será que em algum momento, isso que Ellen White viu, irá se repetir e isso irá acontecer nos últimos dias? Não é exatamente esse o retrato que o povo de Deus irá trilhar até o momento de encontrar com Cristo? E ela diz, onde estão essas pessoas? Essas pessoas que muitas vezes estão ali preocupadas, né? Em fazer as melhores coisas, em comer as melhores comidas, em estar reunidas nas melhores coisas. Onde estão essas pessoas? Então, ela perguntou, né? Não se acham na multidão. Em cada mudança que se fazia, né, naquele caminho, alguns eram deixados para trás. E apenas permaneciam aqueles que se haviam acostumado a fazer o quê? A suportar dificuldades. Se você hoje, né, está passando por uma dificuldade, se você hoje está passando por algum momento difícil, talvez com emprego, talvez questões financeiras, às vezes questões mentais, né, problemas espirituais, depressão, ansiedade, qualquer problema que você esteja passando hoje. E muitas vezes nós reclamamos, né, o povo de Deus em Israel adorava reclamar, né, da situação. Mas sabe que isso, toda dificuldade que você tem na sua vida hoje, é uma oportunidade que Deus está oferecendo a você, de ir se acostumando, de ir treinando o seu corpo, de ir treinando a sua mente, para coisas piores que estão a sobrevir sobre o povo de Deus. Eu disse aqui no início, né, que Satanás está o quê? Está irado, e irá guerrear contra esse povo. E se o povo de Deus que vai para essa guerra não estiver acostumado a tomar chuva, a suportar o frio, a comer qualquer tipo de comida que esteja favorável, que esteja disponível ali, você realmente irá sofrer nos últimos dias. Toda essa mordomia, toda essa liberdade que nós temos, até essa liberdade religiosa que nós temos, né, que está sendo quase retirada, porque a gente quase não pode falar, né, de certas coisas, e isso irá piorar. Então, tudo isso é um treinamento, é uma oportunidade para que você sofra, mas que quando esse caminho se colocar à sua frente, você já estará acostumado, por exemplo, a dormir no chão, se for necessário nos últimos dias. Se for necessário comer apenas um dia sim, um dia não. Porque você está o quê? Se acostumando. Talvez, nossa, mas eu sou cristão, né? Por que eu estou passando tanta dificuldade? É um momento de preparação, é um treinamento que Deus está dando para cada um de nós. E ela diz que essas pessoas que não estiveram acostumadas a passar por essas coisas, não se encontrarão e não suportarão quando realmente essas coisas começarem a acontecer. Triste, né? Ellen White diz no livro Eventos Finais, não sei quantas pessoas já tiveram a oportunidade de ler esse livro. Se não, peço que vocês leiam, porque esse livro é uma preparação para o povo de Deus nos últimos dias. Ellen White diz sim, ó, na página 172, no capítulo 12, falando sobre a sacudidura. E muitas vezes isso não é muito pregado, né, dentro da igreja, mas é um assunto necessário. E diz que ocorrerá uma sacudidura dentro dessa igreja. Ela diz assim, é uma solene declaração que faço à igreja. E olha que interessante, de que nem um entre 20 dos nomes que se acham registrados na igreja está o quê? Preparado para finalizar sua história terrestre. Quantas pessoas entre 20 estão preparados para finalizar sua história terrestre? Quantos? 1, 2, 3. Ela diz, nenhum. E isso serve para mim e serve para todos nós. Nenhum está preparado para aquilo que está a sobrevir sobre a terra. Ela diz, introduzir-se-ão dentro da nossa igreja adventista, o quê? Divisões. Por que haverá divisões dentro da nossa igreja? O que a Bíblia diz? Desenvolver-se-ão 2 partidos. Haverá 2 partidos dentro dessa igreja. E muitos querem dizer que haverá a direita e a esquerda, né? Mas não é esse partido. Diz que o trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Ou seja, dentro da igreja haverá 2 partidos. E quem são eles? O trigo e o joio. Os que serão selados
e os que não serão selados por Deus, os que serão selados por Satanás. Haverá esses dois tipos de povo dentro da igreja, esses dois tipos de pessoas. E eles crescerão o quê? Juntos. Portanto, muitas vezes algumas pessoas ficam escandalizadas, né, com algumas coisas que acontecem dentro da nossa igreja. E falam assim, por que Deus permite, né, que tais coisas ocorram dentro da nossa igreja? Essa igreja é a igreja verdadeira? A Bíblia deixa clara, essa é a igreja de Deus. Essa é a igreja verdadeira. Mas, dentro da igreja verdadeira, existe o trigo e existe o joio. E é claro, a Bíblia, e Ellen White diz que os dois irão crescer juntos. E irão permanecer juntos. Até quando? Até o momento da ceifa. Onde não nós, mas Cristo irá separar. Ele irá dizer quem é trigo e quem é o joio dentro da sua igreja. E ela diz, em todas as ocasiões em que há perseguição, isso é interessante. Então, todas as ocasiões que ocorre perseguição, para que isso serve? Qual é a finalidade? As testemunhas tomam decisões a favor de Cristo ou contra Ele. Qual é o momento, então? Qual é a ocasião onde as pessoas irão decidir ficar ao lado de Cristo e ao lado de Satanás? Quando houver o quê? Quando houver perseguição. E como nós vivemos hoje nos nossos dias? Há uma perseguição direta e aberta contra esse povo? Pelo menos aqui no Brasil, isso tem ocorrido? Será que isso está acontecendo? Será que a situação que nós vivemos hoje, talvez de calmaria, nos faz com que nós, né, estejamos deixando para depois, em tomar a decisão séria, em ficar ao lado de Cristo? Olha lá, o que Paulo diz? Ellen White diz lá no livro, no Grande Conflito Condensado, página 24. Olha que interessante. Paulo declara aqui, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, padecerão o quê? Perseguição. Se você hoje, né, está vivendo uma vida muito calma, muito tranquila, e tudo está bem, e você não sofre nada, nenhum tipo de perseguição, será que talvez você realmente não tenha decidido piamente em seguir Cristo de forma literal e de forma sincera? Porque a Bíblia diz, Paulo diz e Ellen White diz, se você decidir piamente viver os mandamentos de Deus e seguir Cristo, o que vai acontecer com você? Você será perseguido. Por quê? Porque, pois, parece a perseguição grandemente adormecida. Por que será que, então, que essa perseguição, né, essa perseguição contra o povo de Deus, contra o adventista, né, de uma forma geral, aparece, né, ou parece, de certa forma, adormecida? Por que será que nós não somos perseguidos hoje? Por que será que nós viemos hoje à igreja e podemos congregar de forma muito tranquila, sem ser perseguido? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo, de modo que não suscita o quê? Oposição. Por que não acontece uma perseguição hoje para os adventistas? Porque nós estamos o quê? Acomodados com o mundo. E nós não nos levantamos em oposição ao mundo. Porque o dia que levantarmos em oposição, não porque somos contra o mundo, mas porque decidimos em seguir e defender as verdades de Deus, nós podem ter certeza que seremos perseguidos. Quer uma prova disso? Eu vou dar. O que aconteceu com aquele jogador de vôlei da seleção brasileira, quando ele se posicionou contra, né, casamento, né, contra as atividades de um homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher? O que aconteceu com ele? Ele foi cancelado, perdeu seu emprego, né, perdeu todos os seus contratos. Ele foi o quê? Foi cancelado, foi deixado de lado. Por quê? Porque ele tomou uma decisão de forma clara e aberta e externalizou isso. Talvez não foi, né, a intenção dele, mas ele estava defendendo aquilo que a Bíblia condena, que é o casamento de um homem com outro homem. Deus é contra um casamento de uma mulher com outra mulher.
E o que acontece, né? Hoje eu estou falando aqui na internet, mas o que acontece quando a igreja tomar essa decisão de forma clara? Né, a gente poderia até sugerir uma nova campanha, já que a igreja faz uma campanha, né, sobre quebrando o silêncio. E é uma campanha muito boa da igreja adventista, onde as pessoas saem ali falando sobre o assédio que as mulheres sofrem, as crianças, né, que estão sofrendo, contra o racismo. Mas se nós resolvêssemos incluir nessa campanha, né, que nós, assim como a Bíblia defende, somos contra e que Deus condena esse tipo de relações humanas. E se nós começarmos a colocar isso nas nossas redes de televisão, nas nossas propagandas, nas revistas, e dizer talvez claramente, né, quem é a besta do Apocalipse, e deixar bem claro que nós, como adventistas, né, que estudamos a Bíblia, e segundo o Espírito de Profecia, deixa bem claro que nós sabemos que a besta, ela é representada pelo papado. E começarmos a deixar isso bem claro, que a marca de Deus é o sábado, e que o selo da besta é o domingo. E começarmos a nos levantar, e a usar isso, e a pregar isso, de forma clara e aberta, nas nossas escolas, nas nossas redes de televisão, na internet. O que vai acontecer? Vocês acham que o povo adventista vai ser muito bem visto pelo mundo lá fora? Mas diz que quando nessas coisas acontecem, o povo de Deus não faz o quê? Não faz oposição a essas coisas. Não vamos falar porque isso vai trazer uma perseguição. Tive pessoas, isso pode ocorrer uma perseguição antes da hora. Como se alguém soubesse o momento que as coisas irão ocorrer. Então, cabe a nós a pregar a verdade, independente do que vai acontecer. Mas, saiba vocês que quando nós defendermos as verdades que a Bíblia coloca como sendo verdade, e decidirmos piamente seguir a Cristo, a consequência disso será a perseguição, individual ou em toda a igreja. Então, por que essas coisas não acontecem? É justamente por isso. A religião dos nossos dias não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e de seus apóstolos. Não sou eu que estou dizendo, mas Ellen White está dizendo aqui. Por serem as veredas da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, é que o cristianismo é aparentemente tão o quê? Tão popular no mundo. Por que o meio evangélico, né, o cristianismo é tão popular? Justamente porque essas verdades não são colocadas. E porque o povo de Deus não suscita oposição. Quando, né, justamente, o momento que nós estamos vivendo, que essas coisas estão o quê? Tomando lugar e sufocando pessoas, né, por falar a verdade. Haja um reavivamento da fé da igreja primitiva. E o que vai acontecer? A igreja não fala, né, reavivamento e reforma? Não é o que nós buscamos? O que vai acontecer dentro da igreja quando o reavivamento da fé da igreja primitiva ocorrer? Dentro da nossa igreja. Ellen White diz, os fogos da perseguição serão o quê? Novamente acesos. A consequência do reavivamento e da reforma e das verdades sendo pregadas da forma como ela deve ser dita, sem medo de pregar a verdade, quando isso ocorrer, a consequência será o quê? Perseguição. Portanto, não sou eu que estou dizendo, mas Ellen White é muito clara, né, ao dizer sobre isso. Lembre-se que o caminho de Deus ficará cada vez o quê? Mais estreito. E isso é o que irá ocorrer. Aumentou-se agora o perigo de cair para o nosso caminho, para o caminho estreito, né? Então, o caminho ficou bem difícil, bem apertado. Comprimíamos junto à muralha branca e não podíamos nem assentar os pés no caminho, pois era muito estreito. Ou seja, o caminho ficou tão apertado que nem o pé deles agora cabiam. Tinha que andar agora de pontinha de pé, porque o risco de correr era muito grande, de cair, né, muito grande. Apoiamos então quase todo o nosso peso nas cordas, exclamando, temos apoio de cima, temos apoio de cima. As mesmas palavras foram proferidas pela multidão toda, no caminho estreito. Estremecíamos ao ouvir o rumor da folgança e orgia, que pareciam vir de onde?
vir do abismo, vir daquele buraco. Ouvimos também o quê? Juramento profano, galhofa, né, ou risadas banais, cânticos baixos e vis. Tudo isso estava subindo da onde? Daquele abismo, que as pessoas estavam com medo de cair. O que mais vinha do abismo? Ouvi o cântico de guerra. Será que estamos vendo essas coisas acontecer? Canção de dança, música instrumental e altas, então aquelas músicas barulhentas, baterias, todas aquelas bagunças, né, que estavam fazendo, estava vindo da onde? Vindo do abismo, né? Gargalhadas de mistura com pragas, gritos de angústia e pranto amargurado. Tudo isso então estava vindo da onde? Daquele abismo. E ficamos ainda mais ansiosos do que nunca para nos conservar no caminho estreito e difícil. Então, quando eles viam essas coisas acontecendo, o povo gritando, aquela barulheira, aquela dança, aquela música barulhenta, e orgia, e sons de guerra, então o povo falou, nossa, agora nós devemos ficar o quê? Mais firmes ainda, para que nós não caiamos naquele buraco e façamos parte, né, dessas coisas. Infelizmente, né, esses tipos de coisas estão ocorrendo, né, já no mundo. Infelizmente, né, algumas igrejas têm permitido que esses tipos de músicas, muitas vezes música profana, a gente vê na internet quantas coisas têm acontecido, né, principalmente nessa questão de música. E lembre-se que Cristo, o Espírito Santo, ele se manifesta o quê? Qual a característica do Espírito Santo? É calma, né, tranquilidade, serenidade. Deus, o Espírito de Deus, não se o quê? Não se manifesta em meio à bagunça, em meio ao alarido e em meio à dança. O Espírito de Deus se declara e ele se permanece presente onde há o quê? Onde há solenidade, onde há respeito, tranquilidade e mansidão. Não permitamos participar de tais coisas. Ellen White diz, notei que a bela parede branca estava manchada de sangue. Dava um sentimento de pena ver-se a parede manchada daquela forma. Os que vêm seguindo atrás saberão que antes deles outros passaram, né, pelo caminho estreito. E difícil concluirão que, se outros foram capazes de vencer, eles próprios poderão fazer o mesmo. Ao sangrarem seus pés doloridos, não desfalecerão de desânimo. Antes, vendo o sangue na parede, saberão que outros suportaram a mesma dor. Então, chegamos finalmente ao grande despenhadeiro, onde terminava então agora o caminho. Nada havia agora para os guiar os pés. Devíamos então depender inteiramente das cordas. Ali estivemos por algum tempo, imersos em perplexidade e angústia. Indagamos em tímido cochicho. Em que estará presa a corda? Meu esposo, no caso da esposa de Ellen White, estava precisamente diante de mim. Grandes gotas de suor caíam-lhe do rosto. As veias do seu pescoço e têmporas haviam crescido tanto que atingiam 2 vezes o seu volume usual. Os seus gemidos, abafados e agonizantes, eram ouvidos. O suor caía-me do rosto. Eu experimentava uma angústia tal como ainda não havia provado. Terrível luta estava diante de nós. O que está a sobrevir sobre o povo de Deus? Ellen White, então, ela descreve como serão os últimos momentos, e onde nós encontramos lá em Daniel, capítulo 12, verso 1, onde diz, haverá uma crise, a qual nunca houve, desde que houve o quê? Ser humano sobre essa terra. Uma grande crise está a sobrevir sobre a terra. Crise financeira, crise espiritual, crise de todas as formas estão a sobrevir sobre a terra. Nós vemos aí, estamos passando por uma pandemia, crise financeira, agora uma guerra. A tendência dessa crise financeira é ficar cada vez pior. As coisas estarão o quê? Piorando cada vez mais. A última crise está para vir sobre essa terra. E como o povo de Deus passou por ela? Aqui diz, suor, sangue, privação, perda de bens, sofrimento, né? Diz que o marido dele estava sofrendo tanto que as veias estavam o quê? Saltando
né? Cresceram 2 vezes mais o tamanho, por quê? De tanto sofrimento. Mas quando eles olhavam para aquela parede branca e viram ela manchada de sangue, o que eles pensaram? Se ela está manchada de sangue, é porque alguém passou por aqui e conseguiu vencer nesse caminho. Então, aquele sangue que foi deixado serviu o quê? De inspiração para aqueles que viam, né, que estavam vindo por trás daquele caminho e viam que alguém já passou por ali. Então, eles pensaram, se alguém passou, nós também podemos passar. Então, esse povo, trilhando esse caminho difícil, sofrendo, agonizando, eles o quê? Continuaram o seu caminho. Diante de nós, então, do outro lado do precipício, havia o quê? Ellen White, então, agora ela vê o paraíso, né? Vê aquilo que Deus deixou preparado para o seu povo. O que foi que ela viu? Havia um belo campo de relva verde. Eu não podia ver o sol, mas raios de luz brilhantes e suaves, assemelhando-se ao ouro e à prata fina, rastejavam sobre o caminho. Coisa alguma que eu houvesse visto sobre a terra poderia comparar-se em beleza e glória com o que estava nesse campo. Outra vez, em angustioso cochicho, foram sussurradas as palavras: em que estará presa essa corda? Nossa única esperança está em confiar inteiramente na corda. Dela temos dependido em todo o caminho difícil. Ela não falhará agora. Ainda estávamos hesitantes e angustiados. Foram então proferidas essas palavras: Deus segura a corda, não devemos temer. Então, a única coisa que eles tinham ali, eles não tinham mais nada, não tinham bens, não tinham nem as roupas, não tinham mais nada. Perderam tudo. A única coisa que eles tinham para poder atravessar aquele precipício era aquela corda. E eles perguntaram: onde está presa essas cordas? Porque eles não viam de onde a corda estava vindo. Mas alguém disse: Deus está segurando essa corda. E então o povo de Deus confiou naquilo e agarraram-se naquelas cordas. Meu marido deu então um salto por sobre o assustador abismo ao belo campo além. Eu segui imediatamente. Oh, que sensação de alívio e gratidão para com Deus experimentamos. Ouvi, levantaram-se vozes em louvor triunfal a Deus. Eu era feliz, perfeitamente feliz. Ou seja, então Ellen White, ela agarra aquelas cordas, né, juntamente com seu marido, e dá um salto, né, assim como Tarzan fazia naqueles filmes, né, segurava e passaram por aquele precipício, e do outro lado, então, estava ali o que Deus havia preparado para o povo. Despertei e vi que, pela ansiedade que experimentara ao passar pelo caminho difícil, todos os meus nervos pareciam estar a tremer. Esse sonho não necessita de comentário. Produziu-me uma impressão tal que, provavelmente, cada minúcia permanecerá vívida diante de mim, enquanto minha memória perdurar. Ou seja, essa visão permaneceu, né, na mente dela durante todos os momentos da vida dela, porque ela sabia como seria difícil, né, os últimos caminhos, os últimos momentos, né, do povo de Deus a trilhar esse caminho. Então, nós temos aqui uma ilustração, né, mostrando o povo de Deus ali trilhando, né, esse caminho estreito. A Bíblia deixa muito clara, né, a gente já está finalizando. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta em favor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for escrito no livro da vida. Ou seja, nós sabemos que uma grande angústia está a sobrevir sobre a terra. E isso que já está ocorrendo no mundo, todas essas coisas que estão acontecendo, são inícios, né, de coisas que estão a sobrevir. Da mesma forma que Jesus disse, né, assim como as dores de parto, né, ele relata, né, os seus últimos dias como as dores de parto de uma mulher grávida. Como que funciona? Um dia dói, outro dia não dói, depois essas dores vão o quê? Vai apertando, vai ficando de uma forma tal que chega o momento do nascimento. Essa crise que nós estamos vendo, guerra, epidemia, doença, esse cancelamento social,
na internet e no mundo, porque nós já não temos mais o direito de expressar aquilo que nós acreditamos, mesmo que com respeito, né, às outras pessoas. Só o fato de nos posicionar, estamos sendo o quê? Perseguidos. E isso irá aumentar cada vez mais. Uma grande crise é o resultado de todos esses anos, de pessoas que estão aguardando o retorno de Cristo. Isso é o que está profetizado, isso é o que vai acontecer. O caminho de Deus é o caminho estreito, é a porta apertada, mas é o caminho que conduz à salvação. A grande crise está batendo as portas e irá aumentar a cada dia mais. Mas Deus o quê? Se levantará para o seu povo. Nesses dias, Miguel, Jesus irá se levantar. Assim como se levantou para Daniel e seus amigos. Assim como tem se levantado, né, em todos os dias e se levantou em todos os momentos da história. Deus irá se levantar pelo teu povo. Não tenha medo das consequências em ser um cristão verdadeiro e fiel. O resultado disso será perseguição. Ellen White diz, Paulo diz, todos que quiserem piamente viver o evangelho serão perseguidos, mas Cristo estará com eles. A corda que nos manterá em pé nos últimos dias, ela é sustentada por Cristo. Deus é a corda. Então a nossa função e a nossa missão como igreja adventista é deixar bem claro para a igreja e para todo mundo quais são as verdades que Deus deixou para esses últimos dias. O que Deus espera das pessoas que serão salvas. E nós devemos deixar bem claro para o mundo, independente de perseguição, independente do que faça com cada um de nós, a verdade de Deus será pregada, ela será levantada, quer as pessoas queiram, quer não. Nós temos nos levantados, nós estamos nos posicionando ao lado de Cristo, e não presenciaremos estas coisas que estão ocorrendo no mundo com medo de falar a verdade e ser perseguido. Nós vamos nos posicionar ao lado de Cristo. Portanto, se a perseguição que está prevista, né, estiver para começar, nós devemos ter a certeza que naqueles dias Miguel se levantará. E que quando Cristo voltar, todas as pessoas que tiverem um nome escrito no livro da vida serão salvos. Portanto, a nossa preocupação não é com a perseguição, e sim estar preparado, para não ser, né, como aquele que nós lemos lá, né, nenhum entre 20, né, está preparado, mas que essa história mude, e que nosso nome possa estar escrito no livro da vida, como preparado para receber a herança que Cristo quer dar ao seu povo. Amém? Então esse é o meu desejo e a minha oração nessa manhã, que tenha ficado bem claro qual é a missão da igreja, qual é o caminho que nós iremos trilhar, mas que nós podemos saber e tenhamos a certeza que não importa o sofrimento, Cristo estará conosco, e a vitória já é garantida no nome de Cristo. Amém? Vamos nos colocar em pé e ainda a atitude de adoração ao nosso Deus, cantar o hino 152 de nossos cenários. Glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Chama os crentes, a batalha já
sorriso de encarar os inimigos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós agradecemos mais uma vez essa oportunidade de poder abrir a sua palavra, abrir o espírito de profecia e entender a mensagem que o Senhor tem para nós. Agradecemos ao Senhor por essa mensagem, pedimos ao Senhor a presença do seu Santo Espírito, para que cada pessoa aqui, como eu também, possamos tomar uma decisão firme em seguir as suas verdades, em cumprir a missão que o Senhor deixou a nós. Nos permita cumprir essa missão, nos ajude e também nos permaneça em pé, para que no dia que o Senhor voltar nas nuvens dos céus, os nossos nomes possam se achar escritos no livro da vida. Abençoa cada pessoa que está aqui presente, a cada pessoa também que não pôde estar aqui, que o poder do seu Santo Espírito também possa ser sentido sobre eles. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.